Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Educação em Foco. Hoje eu estou aqui com Davis Potin, diretor-geral das escolas bilíngues Poridomos. Davis, seja bem-vindo aqui, é um prazer tê-lo aqui no Educação em Foco podcast. Prazer é todo meu, Fabrício, obrigado pelo convite. Boa, como é praxe aqui, eu queria saber um pouco como foi tua vida pregressa, né? Como é que foi tua carreira, teu início de carreira, como é que você chegou à direção das escolas bilíngues Poridomos? Como foi tua trajetória? Você veio do chão de fábrica, não veio? Como é que foi Tá isso? bom. Bem, vim do chão de fábrica, vim da sala de aula, então formado em letras e dei aula de inglês, português, desde a educação infantil ao ensino médio. Acho que isso me deu uma bagagem muito boa, assim, de repertório. E também, depois de formado, passei um tempo na Inglaterra, onde eu fiz boa parte também da minha carreira e trabalhando em escolas públicas em Londres. Então, desde professor assistente a vice-direção, então eu fiquei lá 12 anos. Foi uma experiência muito transformadora, né? Ver uma outra realidade de educação. E há 10 anos, aproximadamente, voltei para o Brasil, e trabalhando sempre atuando em escolas internacionais e aí nos últimos 8 anos, aproximadamente, no Poridomos. Legal, legal. Vou pegar esse gancho aí da Uhum, Inglaterra, até porque eu fui à Inglaterra há 2 vezes, 2 anos seguidos, recentemente, conhecer um pouco das escolas lá. E algumas coisas me chamaram a atenção lá. Já que você teve essa vivência, eu vou aproveitar a uhum, tua, claro. tua presença aqui para gente falar sobre isso e até comparar um pouco com o que acontece no Brasil. Primeira coisa que me chamou a atenção foi a formação de professores. Você, Uhum, não sei se você passou pela formação lá, que dura em torno de 10 meses, um ano, que você uhum. recebe a licença para começar a Sim, lecionar, né? E depois de 3 anos, você recebe a licença definitiva. Agora eu esqueci até o nome das siglas. é o Qualified Teacher Status, né, o Isso, QTS que eles chamam. isso. Aham, Inclusive, eu entrevistei aqui o professor Arthur Galamba, que, por sinal, neste momento ele está na BET, eu devo uhum, encontrar com ele amanhã. Ele é ele é da parte de formação de professores da King's College. uhum, uhum. E ele falando sobre isso, sobre a formação lá na Inglaterra, etc. Então, lá na Inglaterra, pelo que eu entendi, qualquer pessoa formada em qualquer curso, ela pode ser professor, Sim, desde que ela passe por essa preparação, é. por esse curso, que, segundo o professor Arthur falou, é muito intenso. Uhum, Tem forte supervisão, muita prática, você realmente passa por um furacão ali é. até se formar professor. E o que eu vi nas escolas, mediante essa formação, foram professores extremamente treinados, treinados mesmo, desde o uso da lousa digital, habilidade em usar aquilo, numa dinâmica muito intensa, onde ele não perde um minuto da aula, ele sabe exatamente cada passo que ele vai dar na sala, como se movimentar, como é uma coisa que você, quando observa com calma, é impressionante. Você deve ter passado por isso. É. É, e quando a gente observa a sala de aula brasileira, o nível de improviso que o professor ainda trabalha, na média pelo menos, né, não em necessariamente em todas as escolas, é bem alto. Como é que você vê isso no Brasil? Você acha que. Como é que a gente caminha para um professor tão qualificado como é o professor de Londres, por exemplo? A experiência da Inglaterra e do Reino Unido, em geral, tem diferentes rotas e caminhos para se tornar um professor. Então, você pode fazer desde o bacharelado, né, ou uma licenciatura, mas você, sendo formado em alguma outra área, pode fazer uma pós-graduação, que eles chamam de PGCE, e tem justamente essa dedicação exclusiva de um ano e meio aproximadamente, com os estágios. Então, tem uma formação bem intensa, né? E após o professor se formar, assim que ele é contratado na escola, no primeiro ano dele, ele é chamado de Newly Qualified Teacher, né? Que é justamente em que a coordenação pedagógica ou a direção tem um acompanhamento muito mais próximo desse professor. Acho que a formação dos professores aqui no Brasil é um desafio enorme, né? Um desafio sistêmico, assim, e que a gente vê cada vez mais que poucas pessoas querem ser professor,
né? Então você fala muito de um apagão de professores no futuro. A gente vê, enquanto escola bilíngue, que é tem uma proposta pedagógica muito específica que exige de muitos professores essa proficiência no idioma, também é algo que a gente encontra muita dificuldade. Então, para que esse professor seja fluente, primeiramente tenha uma boa formação na sua área do conhecimento, ou na pedagogia, ou nas séries iniciais, educação infantil, enfim, mas que também tenha essa proficiência. Algo que eu acho que, de novo, é muito estrutural, isso envolve muitas políticas nacionais, evidentemente, mas eu acho que as escolas também têm um papel importante, as boas escolas que se comprometem em desenvolver esses professores. Então, no Polidomos, nós temos, por exemplo, trabalhamos com uma residência pedagógica. Então, os estagiários, que são os estudantes de licenciatura e que eles fazem o estágio não obrigatório, eles trabalham conosco e aqueles que estão no final do curso ou recém-formados podem entrar como assistentes de ensino, assistente de classe, um teaching assistant, e nós fazemos um programa intensivo de formação. E a gente tem colhido isso, o fruto dessas ações que já acontecem há muitos anos, em que algumas das nossas lideranças pedagógicas hoje, os coordenadores de área ou coordenadores pedagógicos, foram nossos estagiários. Então, quando a gente tem a celebração de final de ano, né, do nosso staff, é muito bonito de ver que nós temos as diferentes gerações. Então, temos professores que estão conosco e coordenadores que estão conosco há 20, 30 anos, e os estagiários e assistentes de ensino que trazem esse olhar mais inovador, esse frescor também para ensino-aprendizagem, né? De certa forma, eu não sei se você concorda comigo, esse modelo inglês que perpassa por vários possíveis caminhos para se chegar a ser um professor, ele poderia ser um modelo interessante para o Brasil, né? Abriria-se a possibilidade de, por exemplo, eu que sou formado em Uhum. farmácia, dar aula de química lá na tua Sim, escola, sim, por exemplo, ou de biologia, sim, de um engenheiro dar aula de matemática. é. Eu acho que não seria muito ruim isso, né? Eu acho que Não, seria acho bom, que né? não, e traz também uma riqueza, né? Acho que uma Isso. riqueza de repertório e de experiências, e que isso quem ganha é o aluno, né? Quem ganha é a comunidade E também. muitas pessoas, e me incluo, né, nessa lista, gostariam de poder dar algumas horas do seu tempo para se dedicar à Uhum. educação, mesmo que de forma sem nenhum cunho financeiro. Se eu pudesse, eu daria 8 horas, 10 horas de aula por semana em alguma escola que Uhum. necessitasse de um professor. Mas essa barreira da licenciatura, ela termina atrapalhando um pouco. Ela nem está formando tão bem assim os professores. É. Tem uma série de problemas ligados a currículo. Aí outra pergunta que eu vou te fazer. É, eu imagino que quando um pedagogo formado no Brasil chega lá na tua escola, sem passar por nenhum tipo de capacitação específica para trabalhar na tua escola, ele sente um certo choque de currículo, né? Porque o currículo que vocês trabalham na escola, eu nem conheço ele ainda, mas Uhum. pelo perfil da escola de vocês, ele deve se diferenciar muito daquele currículo que os pedagogos brasileiros estão acostumados a trabalhar na universidade, ou se preparar Sim, na universidade, sim. né? Então, a gente percebe que os currículos de pedagogia no Brasil estão talvez 30, 40 anos atrasados, né? Eles preparam parcialmente, vamos dizer assim, esse professor. Então, imagino que seja um choque meio de cultura, né? É, até para falar um pouco sobre a proposta pedagógica da Escola Bilíngue Peridomos. Então, somos uma escola que esse ano completa 60 anos, atuando aqui em São Paulo, né? 5 unidades, 3.500 alunos aproximadamente, abrindo uma sexta unidade no próximo ano. E é uma escola que ela pensa muito na formação humana, dos nossos estudantes, uma formação global, mas também que tem um rigor acadêmico importante, né? Então, é uma escola associada da Unesco, né? Somos uma escola IB, fomos a primeira escola IB, escola brasileira a ter a certificação IB, o IB Diploma no ensino médio aqui em São Paulo. Então, já mais ali de 15 anos. E então, essa formação desse estudante, né, como cidadão global,
capaz de sonhar, criar e realizar, né? A gente não quer apenas inspirar esse aluno, mas que ele também tenha o conhecimento e consiga concretizar o que ele se propõe. Então, quando esse estudante de licenciatura chega, realmente tem um choque, porque é uma distância muito grande dos cursos de licenciatura ou de pedagogia, mas aí entra também o nosso compromisso, né, e o nosso investimento na formação desses docentes, um investimento de qualidade. E aí não é apenas nas oportunidades de atuar nessa escola, de aprender com professores mais experientes, com lideranças pedagógicas, mas também de formação paralela, extra, né, adicional de formação profissional. Ou com uma residência pedagógica, ou, por exemplo, algum evento que a gente organize, ou deles participarem também das formações com os professores. Então, acho que é um pouco do nosso papel de contribuir com essa formação de uma nova geração de professores. É, se o mercado não forma, você tem que formar, tem que Exatamente, contribuir formando, com ajudando o mercado a certeza. formar, né? Exato. E eu imagino que existe aí uma certa dificuldade na questão do bilinguismo, né? Porque se ter professores capacitados Já é um desafio? sem a variável do bilinguismo é um desafio, imagina bilíngue. Talvez em São Paulo nem tanto, porque aqui é um polo, enfim, tem uma concentração de gente qualificada muito maior do que qualquer lugar do Brasil. Mas vocês enfrentam esse tipo de problema? Sim, enfrentamos. Escassez de professores com esse perfil? Sim. Por isso que a gente trabalha muito forte com a fidelização dos nossos professores, com investimento profissional, e como eu falei, com essa capacitação. Então, de repente, tem algum, algum professor ou alguém recém-formado, por exemplo, que precisa de um espaço de investimento, não só na formação das abordagens de metodologias ativas e alinhadas com o nosso propósito, mas até mesmo num espaço em que ele precisa desenvolver o idioma, a proficiência no idioma um pouco mais, né? E esse tipo de investimento que vocês fazem, de formação do professor, é um investimento, entre aspas, a fundo perdido inicialmente. Porque esse professor que você investiu, que você qualificou, ele não é obrigado a continuar com vocês, Não. né, de forma alguma. Então, isso que você falou é interessante, né? Além de você formar, você tem que criar mecanismos de fidelização, de criar a vontade do professor de continuar lá. É. Caso contrário, todo investimento de vocês, né? E aí eu acho que tem um link interessante, porque isso tem muito a ver com a cultura da instituição. Nós temos um sentimento de pertencimento muito forte. E é algo que a gente nutre diariamente nas relações, né, não só com os nossos colaboradores, com os nossos professores, mas também com os nossos estudantes. E temos feito várias iniciativas nesse sentido, né, de que esse espaço seja um espaço seguro, que o professor veja esse espaço como um lugar que acolhe e investe no seu desenvolvimento. Então, ele também tem um benefício pessoal e profissional, né, para a carreira dele. E a gente também trabalha com essa fidelização e com esse senso de pertencimento. O que é interessante, é importante, quando a gente tem um espaço em que temos colaboradores e professores que estão conosco há muito mais tempo, como eu falei, há 20, 30 anos, e que são profissionais que foram se adaptando ao longo desses anos, porque a escola não para, nós somos, né, estamos constantemente inovando pedagogicamente e nas propostas de valor, entrega de propostas de valor para nossas famílias, nossos alunos. Então ele vê que é uma escola que é um espaço de crescimento para ele também. Essa palavra pertencimento é muito poderosa, né? Ela é que move as grandes instituições de educação no mundo inteiro. Você pegar as grandes universidades americanas, o senso de pertencimento é altíssimo, né? Uhum. Você vai assistir um filme desse de Hollywood e você vai ver um idoso de 70 anos usando a camisa de um moletom de Harvard. As, Sim, as boutiques vendem roupas com a logomarca da universidade e aquilo que mais vende da universidade é aquilo. Então, as pessoas fazem questão de dizer, eu pertenço a esta universidade. A mesma coisa em relação a algumas escolas. sim. No Brasil, isso aconteceu tradicionalmente nas escolas confessionais. A gente estava comentando aqui antes de Uhum. começar o podcast, falando, por exemplo, das escolas confessionais. Eu fui um aluno marista, e aluno marista é quase que a maçonaria. Quando um reconhece o outro, mesmo sem nunca ter se conhecido antes, é como se já se conhecesse. De tamanho ao pertencimento desses estudantes naquela época em que as escolas maristas tinham toda aquela coisa dos irmãos maristas, etc., aqueles valores e tal.
Então, o pertencimento, a sensação de pertencimento, que não é fácil, porque envolve cultura, envolve impactar realmente as pessoas, Uhum. né? Porque se você não é impactado, vira só uma grande propaganda, uma grande peça de marketing. E não é só isso, né? Existe um impacto realmente educacional que você gera. Esse pertencimento, ele aumenta o engajamento, tanto de professores quanto de alunos, e ele aumenta também o retorno, porque Sim. o aluno vai ser pai um dia e ele vai querer que o filho sinta o que ele sentiu naquela escola, porque aquilo marca a gente para o resto da vida, né? Exato. Então a gente tem um investimento muito grande e um investimento muito estruturado nessa nesse pertencimento da nossa comunidade como um todo. E a gente está falando, ampliando um pouco mais, não só dos colaboradores, professores, mas também dos estudantes, das famílias. Porque é isso, esse sentimento de este é o meu lugar, eu me identifico aqui. E é claro que é muito importante que haja um alinhamento claro com toda essa comunidade de que escola que é essa, né? Quais são os nossos valores, qual que é a nossa proposta pedagógica, porque precisa também estar muito alinhado com o que a família quer, e está tudo certo, né? Com o que o colaborador quer também para a sua carreira e também com os nossos estudantes. Então, acho que esse alinhamento, esse engajamento constante, né, eles precisam entender, e aí eu falo de todos esses stakeholders, do protagonismo deles e como é que eles contribuem para essa escola. Porque a escola é um investimento de longo prazo. E não só financeiramente para as famílias, evidentemente, mas um investimento de pertencimento, de parceria, de acreditar naquele projeto pedagógico que, ao longo dos anos, ele acaba se atualizando, como deve ser, né? A escola que não está antenada com as necessidades da sociedade. A gente vê isso 5 anos atrás, 6 anos atrás, quando teve a pandemia, né? Olha só como as escolas mudaram. Então, acho que é um investimento muito estruturado nesse pertencimento. Hoje, qual é o perfil de família que busca a escola de vocês? Né? Então, se você pudesse segmentar de alguma forma, o que é que a família procura quando ela encontra vocês e se satisfaz com aquilo que vocês dão de retorno para ela? Bem, enquanto escola brasileira bilíngue que promove essa mentalidade internacionalizada, nós temos famílias que têm um senso de pertencimento muito grande, então famílias que foram os nossos alunos e que hoje trazem os seus alunos, né, trazem os seus filhos para serem alunos da escola. Temos uma história de quantos anos aí da escola? 60 anos. São 60 60 anos. São anos de 60. Ah, é o aniversário da escola esse ano, né? comemorando 60 anos esse 60 ano. anos. Então Tem gerações aí, tem né? gerações, aí tem tem um histórico ali de entregas e de consolidação enquanto escola de referência. Então, são famílias que procuram isso, são famílias que procuram um alto rigor acadêmico, que prepare os seus filhos para ingressar na universidade da sua escolha. Então, hoje, nós oferecemos o International Baccalaureate Diploma no ensino médio e preparamos os nossos alunos para entrar em universidades tanto no Brasil quanto no exterior, de forma muito, muito consistente. Então, temos estudantes que ou prestam o Enem e o vestibular, evidentemente, mas há muitos que se candidatam a universidades no exterior, ou que utilizam o IB Diploma como forma de ingresso em universidades. Acho que essa ideia de uma escola internacional que prepara apenas para estudar fora, ela está ficando cada vez mais ultrapassada, porque o mundo ele é globalizado. Então, muitos dos nossos estudantes entraram em universidades aqui no Brasil através do IB Diploma. Não fizeram nem Enem ou vestibular, por exemplo. E as universidades têm reconhecido o perfil desse aluno, que chega com um pensamento crítico mais desenvolvido, com um nível de padrão internacional. Então, por exemplo, as provas que os nossos alunos fazem no final do curso do ensino médio, do IB Diploma, são as mesmas provas que qualquer outra escola internacional que adota esse programa oferece. Seja uma escola internacional na China ou uma escola bilíngue no México. Então, tem um alto rigor acadêmico. E pensando no perfil também de famílias, são famílias que cada vez mais têm
têm estado antenadas com as necessidades dos jovens, das crianças de hoje. Então, questões ligadas ao bem-estar, né, como que a escola cuida e prepara os seus filhos com as habilidades socioemocionais, não só para o futuro, mas para o dia de hoje, né? E que tem essa chancela de ter um rigor acadêmico, ter um lastro, uma história, mas também está muito antenada com as inovações. Então, a gente não para assim no por, a gente está sempre Então vendo o que a gente precisa mudar, né? é uma família que tem um nível elevado de consciência Sim, da necessidade acadêmica. É uma família que está buscando o máximo de autonomia futura para os seus filhos. Inclusive, autonomia é uma palavra que é muitas vezes empregada de forma, na minha concepção, errada na educação, né? Muitas vezes a palavra autonomia se fala em autonomia quando a palavra está mais ligada à liberdade total. Não tem que nada não a é ver, isso, não é não é isso. isso, não. Autonomia Ela é construída. ela tem a ver com capacidade, criar capacidades para que o indivíduo ele seja independente intelectualmente, independente no futuro até financeiramente. Então, criar um indivíduo autônomo é torná-lo capaz de fazer as coisas quase tudo sozinho. Existe uma intencionalidade na construção dessa autonomia. São Isso. pequenos marcos ao longo da trajetória escolar, que então desde do aluno que saiu do kindergarten, que vai para o year one, que começa a fase de alfabetização, por exemplo, que você vai aos poucos assumindo essa autonomia, até num year eight, num oitavo ano, por exemplo, que é uma outra coisa que as nossas famílias procuram, essa formação mais humana e ampla. Então, nós temos um projeto fantástico de há muitos anos, com um projeto de empreendedorismo social, em que os nossos estudantes, em que nós escolhemos uma instituição, os estudantes vão lá, entendem quais são os sonhos daquela comunidade, as necessidades, eles voltam, tem um período ali de 2 meses para levantar os recursos necessários e retornam para essa comunidade durante 3 dias, de mão na massa. E é isso, esse aluno Legal. pintar a parede, capinar o jardim e preparar. Essa coisa da autonomia é o sonho, eu acho, que de qualquer pai e mãe, né? Porque quando o filho nasce, ele é totalmente dependente Uhum, dos pais. é, Então ele vai se tornando autônomo à medida que ele começa a andar, e aí vem a etapa da escola, ele se sim. preparar para a vida adulta. Então eu acho que todo pai e toda mãe sonha que o filho, quando chegue na vida adulta, ele se torne um ser o mais autônomo possível, até porque isso vai diminuir a preocupação dele como pai ou mãe acerca do bem-estar daquele indivíduo quando adulto ou adolescente, o que seja. Então, eu creio que talvez esse perfil é intrínseco de todas as famílias, né? Todo pai e mãe querer que o filho seja mais autônomo. Mas essa consciência acadêmica, né, de você buscar a escola com perfil X, com currículo X, com características específicas, ela eleva um pouco essa mentalidade para algumas famílias. Não são todas as famílias que têm essa Sim, mentalidade. A gente estava claro. comentando aqui que vai ter família que vai escolher a escola porque é mais perto de casa. Sim. Ela não vai avaliar essas questões Uhum. acadêmicas, infelizmente, né? E quando a gente traz a questão da saúde mental, e aí eu sei que vocês receberam a palavra, vocês conquistaram uma Conquistaram. certificação Uhum. muito interessante na área de saúde mental, depois eu quero que você explique. E quando a gente tem uma criança ou um indivíduo com dificuldades relacionadas à saúde mental, a aquisição dessa autonomia ela é muito mais trabalhosa, né? E ela é muito mais sonhada pelas famílias, né? Torna um sonho ainda mais forte para aquela família que tem um filho Uhum. com algum tipo de dificuldade nessa seara. E como é que vocês estão tratando isso hoje, já que é uma coisa que está muito latente na sociedade moderna, e muito diversificada, né? São muitos tipos de necessidades. Qual é a política de vocês hoje? Como é que foi essa certificação, que é uma certificação que eu sei que é muito Claro. difícil de obter? Bem, para contextualizar um pouco, a Escola Bilíngue Peridomos sempre acreditou nessa formação humana dos nossos estudantes. Isso sempre passou pelo bem-estar. E talvez não há pouco tempo, como a gente tem visto um crescente cada vez maior dos desafios com saúde mental de estudantes e de colaboradores e de famílias, enfim, na sociedade, mas a gente sempre entendeu que o bem-estar ele não é algo adicional
a preparação acadêmica. Ela é parte integrante, é a base, é a estrutura. Porque você pode ter os melhores professores, mais bem formados, a melhor tecnologia do mundo, mas se você não tiver um professor que te escuta, que te respeita, que estabelece uma relação positiva com você, não adianta de nada tudo isso, né? Então, foi algo que a gente reconheceu já há muito tempo. E quando a gente, buscando uma estrutura, um framework que nos ajudasse a conectar essas diferentes iniciativas, nós encontramos o School Mental Health Award, que é uma iniciativa da Universidade de Leeds Beckett, no Reino Unido. Então, ele está associado ao Departamento de Excelência em Saúde Mental nas Escolas, da Faculdade de Educação, e foi justamente conquistada, né? Foi um processo de 1 ano e meio da escola de coletar evidências. Então, não era só o que a gente falava que fazia ou que faz, mas foram dezenas de evidências que nós enviamos que atendem a diferentes aspectos. Então, desde cultura institucional para colaboradores e para estudantes, parceria com as famílias, clima institucional, enfim, alianças e parcerias com entidades e parceiros externos também. Então, assim, foi algo de muito rigor em que a gente foi coletando, tivemos um mentor ao longo da universidade, ao longo desse tempo, e que ele foi avaliado externamente com essas evidências. Então, assim, foi um processo bem importante. E nós aprendemos muito com isso, porque eu falo assim, o cuidado com a saúde mental e o bem-estar, ele não é um projeto que tem começo, meio e fim. O fato de a gente ter conquistado essa certificação e fomos a primeira escola no Brasil a conseguir o Silver Mental, que tem o Silver Level, né? São diferentes níveis do Bronze, Silver e Gold. Conseguir a categoria de Silver, porque justamente a gente conseguiu comprovar essa consistência. Então, não é um projeto que conseguimos a acreditação e pronto, está encerrado. Porque ele é contínuo, ele é estruturante da escola. E é claro que isso não significa que a nossa escola não tem desafios, que nós não enfrentemos desafios diários com os nossos estudantes ou com questões de saúde mental, mas eu acho que nós estamos muito mais preparados e capacitados para identificar algumas situações e também pela estrutura que a gente criou, até mesmo de políticas institucionais, de formação dos professores. O investimento que nós fizemos durante esse processo foi o treinamento da nossa liderança em primeiros socorros em saúde mental. Porque a gente também precisa cuidar do nosso colaborador, do nosso professor, né? E a nossa liderança É uma via de mão dupla, né? É uma via de mão Olha só para o dupla. estudante, mas inclusive a saúde do estudante depende da saúde do professor também, né? Exato. E a gente sabe dos desafios do professor hoje em dia, né? E a Sim. gente está constantemente revendo os nossos processos para ver, será que a gente consegue utilizar inteligência artificial ou a tecnologia para diminuir a carga de trabalho do meu professor e que ele tenha mais tempo de preparar essa aula com mais Focar no trabalho intencionalidade. intelectual e esse trabalho braçal ele ser reduzido, né? E também as parcerias que a gente tem de formação dos nossos professores, né? Para eles também se autogerenciarem no sentido de entenderem o seu momento, mas também de como é que isso impacta na sala de aula, né? Então, foram uma série de ações que a gente foi estruturando e mostrando evidências que nos levou a essa acreditação, que a gente tem muito orgulho. Quando a gente fala em educação e também na questão da saúde mental, a gente estava conversando também um pouco sobre isso antes de começar aqui a gravação, existe uma situação muito forte de corresponsabilidade entre família e escola, né? Em determinados momentos, algumas famílias elas ultrapassam alguns limites ao querer terceirizar demais determinadas funções que seriam intrinsecamente da família e que a escola, inclusive, ao assumir essas funções, ela pode, inclusive, estar se arriscando, né? Porque ao assumir uma responsabilidade que não é sua, e se você não consegue cumprir com aquela responsabilidade, você vai ser duplamente penalizado, né? E também existe o contrário, né? Da família ser ativa demais e interferir, às vezes, no processo da escola.
Obviamente que as duas coisas podem acontecer, às vezes, quando a família, e aí quando você usa a palavra comunidade, eu acho interessante, porque você não trata apenas os estudantes, você trata a comunidade como um todo, as famílias envolvidas, É sistêmico. sistêmico. Eu acho que é o termo que mais se Uhum. adequa a essa situação. E aí você tem, às vezes, uma família que é o perfil da tua escola, ela está bem engajada, mas ela não entendeu bem esses limites. E aí é uma opinião minha, eu acho que a escola tem o dever de também passar essa linha vermelha e dizer: olha, daqui para cá, família, você tem que trabalhar. E daqui Uhum. para cá eu vou Uhum. dar conta. Uhum. Como é que vocês trabalham isso na escola? Né? Porque isso envolve a integração dessa comunidade, né? Porque se tem uma família que está destoando aqui nesse processo, essa comunidade ela vai começar a ficar desarmônica, Sim, né? sim. Como é que é a política de vocês hoje? Existe um processo de entrada, né? Quando a família entra na comunidade, vocês têm um momento ali de formação daquela família, de acompanhamento. Como é a lógica de Claro. vocês hoje em relação a isso? Eh, então, a família, ela é evidentemente parte importantíssima da escola, porque sem ela a escola não acontece. E esse alinhamento das expectativas, eles acontecem e a comunicação dessa proposta pedagógica, de que escola que é essa, ela acontece em diferentes momentos, né? Então, não é apenas num momento inicial em que a gente apresenta a proposta da escola, mas essa família que entra na nossa escola, ela é acompanhada, né? Nós temos uma equipe ali de relações institucionais, que são as pessoas que cuidam da chegada desse onboarding da família e que acompanham essa família ali nos primeiros 6 meses, até 1 ano às vezes, né, dependendo como é que tem sido a experiência, até que ela entenda até o funcionamento dessa escola, com quem que eu falo, como é que, enfim, funciona, ter essa vivência, eh, até eles também se reconhecerem pertencentes a essa comunidade. Então acho que esse é um ponto importante de cuidar da jornada de onboarding das famílias, e aos poucos aí entregando para as professoras, para as lideranças pedagógicas. Agora, em relação a esses desafios, eu acho que tem alguns aspectos. É importante, sim, eu concordo com você, delimitar o papel de cada um nesse processo, que tem responsabilidades e tem que são apenas da família, outras que são apenas da escola e outras que são dos dois, né? A gente tem que eu falo assim, às vezes conversando com uma família, eu falo assim: olha, vocês conhecem o seu filho de uma maneira que a gente não conhece, e nós conhecemos o seu filho de uma maneira que vocês não conhecem. Porque vamos juntar essas peças e entender o momento do seu filho atualmente, como é que a gente pode trabalhar em parceria. Porque a escola é o lugar do coletivo. E a gente também precisa pensar na responsabilidade da escola de desenvolver essas habilidades socioemocionais dentro desse espaço coletivo, que às vezes não se manifesta dentro de casa, por ser um espaço privado, né? Eh, eu acho que e quando a gente fala também de investimento, de bem-estar na comunidade, também de formação parental. Acho que as escolas cada vez mais têm uma responsabilidade de, de dar um espaço para as famílias também terem acesso à informação. Porque eu acho que muitas vezes o que a gente escuta, como você mencionou, de delegar um pouco para a escola, porque muitas vezes tem muitas famílias que precisam dessa orientação. Então, por exemplo, nós temos encontros parentais, que a gente chama na escola de VIR, que é voz, inspiração e reflexão. Então, o encontro VIR, o VIR de vir para a escola, mas também com essa Esses encontros ocorrem na escola. acontecem na escola, e a gente, assim, o que a gente tem mudado muito, a gente saiu de um modelo muito de palestras para os pais, que a não ser que seja algo muito específico, de matemática, de algum especialista, algo muito. Mas a gente tem migrado muito para essas comunidades de formação parental. Então, são grupos de 20 famílias, não mais do que 30 famílias. Daí, geralmente, a gente abre um outro grupo, porque as famílias querem conversar. Elas querem ter um Trocar lugar. experiência. Eles precisam de um lugar mediado, e aí tem a liderança da escola fazendo essa mediação, para essa família falar: olha, eu tô com esse problema com meu filho, o que você faz em casa? Davis, eu tô imaginando a complexidade desses grupos e o mediador desse grupo. É. Imagina um mediador com 30 famílias, trocando experiências.
deve sair de tudo ali, muita coisa. Mas tem sido muito positivo, sabe? Não, Porque eu acho que é a muito gente... positivo, eu acho fantástico, mas eu tô achando o nível de complexidade que vocês estão, eh, tendo que elaborar em termos de formação parental é gigante. Eu acho que quando tem uma comunicação do propósito desses encontros, acho que ele é importante também, né? A gente comunica para as famílias, olha, esse é um espaço seguro de trocas, somos parceiros nisso e temos combinados desse encontro. Eu creio que a função do mediador é trazer sempre para o objetivo principal, né, Sim, para não fugir demais do claro. porque senão vai É, vai fugir, né. sim, Com sim. 30 famílias discutindo. É, mas tem sido muito positivo, assim, as famílias se sentem ouvidas e acho que esse espaço de conversa, de troca mediada e positiva, ela é muito benéfica para fortalecer esse senso de pertencimento das E eu famílias. imagino também que é um espaço de muita coleta de informação para vocês da escola e aprendizado, né. Porque S ao ouvir de maneira profunda essas famílias, eu acho que É, muita informação que não aparece na superfície, ela aparece ali, né. exato. Acho que tem um nível de escuta qualitativa Isso. que que a gente não consegue enxergar muitas vezes, em pesquisa de satisfação com as famílias, por exemplo. Nós realizamos e essa é uma outra coisa importante de uma escola que cuida do bem-estar e da saúde mental da sua comunidade de maneira estruturada. A gente às vezes escuta, né, um pouco da escolas que são acolhedoras, né, do acolhimento, que é uma palavra linda, mas muito subjetiva Sim. e que deixa um discurso um pouco vago às vezes. O que que é ser acolhedor? Então, uma escola que oferece esse perfil, né, que olha não só para políticas e procedimentos, para uma estrutura, mas também de escuta. Então, nós escutamos a nossa comunidade. Então, nós temos pesquisas de satisfação com as famílias 2 vezes no ano, em que tem, claro, o NPS, tem comentários que a gente tem uma gestão de relacionamento, um departamento de gestão de relacionamento que cuida disso, que vai orientando, vai fazendo essa análise de dados, do qualitativo também dos comentários. Se transformam em ações, né, de melhorias ou nos diversos âmbitos da escola para as famílias. E fazemos também com os estudantes. Então, a gente também tem um Student Survey que acontece 2 vezes no ano. E é justamente e aí que a gente nos ajuda a mensurar o nível de pertencimento dos alunos, né, o que que eles sentem em relação a determinados aspectos da escola, e a gente se aprofunda muito com grupos focais. Então, se a gente percebe que tem algum aspecto da experiência escolar do estudante em determinada unidade ou segmento que é um ponto de atenção, a gente chama esses alunos, vamos conversar, deixa eu entender melhor. Eu já conversei com muita gente de muitas escolas, de alto padrão, de padrão médio, de padrão mais baixo, enfim. Mas esse nível de escuta que vocês estão implementando, esse modelo, é a primeira vez que eu vejo. E tô achando fantástico. Estou curioso, inclusive. Eu acho que quando eu for visitar Por vocês, eu favor, vou tá querer super conhecer um bem-vindo. pouco como é isso é feito na Super prática, bem-vindo. né? Porque aí eu vejo que as famílias e os estudantes, e também os colaboradores, né, a gente também tem uma outra plataforma que mensura isso, em que a gente mede um pouco esse sentimento de pertencimento, diferentes aspectos do trabalho do professor e do colaborador administrativo, inclusive com comentários anônimos, se eles desejarem dessa forma. Isso vai nos dando. E são justamente essas evidências e o uso de dados que nos permite fazer intervenções assertivas para melhorar a experiência da nossa comunidade. Muito bom, muito bom. É fantástico isso. E hoje, como é que funciona a questão do bilinguismo, né? Eu já escutei muitos especialistas falando sobre isso Uhum. e eu percebi que há uma certa divergência em determinados temas relacionados à questão do bilinguismo. Eu acho que é legal a gente repetir isso aqui, né? O que é uma escola bilíngue, no que ela difere de uma escola que simplesmente trabalha inglês lá, sem ser considerado bilíngue. Quais são as modelagens, os modelos de escolas que trabalham com a língua estrangeira. E na concepção de vocês, o que é que funciona realmente no bilinguismo? O que é que está estabelecido que vocês, "Putz, isso aqui é o que funciona. O que é que vocês aplicam hoje para que no final a coisa funcione? Acho que tem diversos modelos. E se a gente pensar na educação bilíngue no Brasil,
ela, no modelo que se apresenta hoje, ela é recente, comparado com outros países, Sim. né? Eh, e aí tem uma variedade de propostas que muitas vezes, se para a área de educação já é muitas vezes confusa, para as famílias, às vezes também isso pode impactar. Então, temos escolas, como você falou, que oferecem um programa bilíngue, então, um currículo, né, brasileiro, BNCC, mas que tem algumas disciplinas ali, alguns projetos no idioma, geralmente em inglês, né, mas pode ser em qualquer outro idioma. Tem escolas que oferecem uma carga horária maior de língua inglesa, mas a proposta que a gente acredita, na qual a gente acredita, é de um projeto, de um currículo bilíngue integrado, que é uma escola realmente em que da educação infantil existe uma imersão no idioma, no nosso caso, o inglês, nessa língua inglesa, e na educação infantil, anos iniciais e finais ali, de uns 50% aproximadamente, porque a gente acredita muito no biletramento, né, de desenvolver esse biletramento do nosso estudante, ou seja, ele ser capaz de escrever e ouvir e falar e ler nos 2 idiomas. Mas isso acontece ao mesmo tempo? Hum. Ou existe algum tipo de separação de turnos? Não, Está tudo integrado na está aula? tudo integrado. Então, nós temos um modelo em que, na educação infantil e fundamental, nos iniciais, temos professoras e professores do currículo de língua inglesa e língua portuguesa, do currículo brasileiro e do currículo internacional, mas que trabalham em conjunto, porque por ser um currículo bilíngue integrado. Então, não é mais do mesmo, é essa integração, porque a gente também nosso compromisso é que o nosso estudante desenvolva não só a linguagem do dia a dia de comunicação no inglês, mas também a linguagem acadêmica ao longo até o ensino médio. Então, por exemplo, se ele vai aprender um pouco mais sobre algum conceito de frações, por exemplo, isso pode ser um conceito novo ser introduzido na aula de matemática, mas ser consolidado na aula de math, ou vice-versa. Então, um projeto que esse aluno está desenvolvendo a linguagem matemática e o pensamento matemático nos 2 idiomas. Como é que vocês... esse é outro ponto que eu acho que é fascinante até para a minha área, né? Na área porque eu trabalho muito com avaliação, com currículo, enfim. É um ponto de curiosidade até pessoal minha. Como é que vocês compatibilizam, né, a BNCC com os currículos internacionais que vocês utilizam, né? Porque o que é que acontece? No Brasil, a gente não tem currículo. O que a gente tem é uma base nacional, que é a famosa BNCC. Em tese, a lógica seria as escolas ou instituições criarem os seus currículos baseando-se nesse documento. A BNCC ela é muito ampla, você já deve Sim. ter olhado para ela. Você que está acostumado com formação inglesa, você olha para a BNCC, você estranha muito. É um negócio extremamente amplo, é um guarda-chuva gigante que cabe ali 200 currículos. Só que no Brasil, o que aconteceu é que quase ninguém criou um currículo e muita gente usa, e eu falo aí de estados, municípios, redes de escolas, quase todo mundo usa a BNCC como se ela fosse um currículo pronto. Você pega na Inglaterra, que é um país que você tem uma boa vivência, eles têm um currículo nacional muito bem definido, bem especificado, pronto, é só seguir. Eu imagino que o currículo internacional que vocês usam lá também já é um currículo bem definido, pronto, com objetivos de aprendizagem especificados, explícitos, etc. Como é que vocês estão compatibilizando esse processo com a BNCC, sendo a BNCC que não é um currículo? Vocês criaram um currículo próprio baseado na BNCC para compatibilizar? Eu Como queria é que entender um funciona pouco isso? como é que funciona essa Claro. dicotomia que é meio esquizofrênica, né? Porque não por culpa de vocês, Sim. claro, por uma situação de educação no Brasil. Aí eu vou emitir uma opinião pessoal. Eu acho que no Brasil a decisão de ter uma BNCC ela não é de toda ruim. Eu entendo que o Brasil é um país continental, com realidades regionais muito diferentes, e ter uma BNCC para possibilitar que cada região tenha seus currículos, com suas diferenciações, é interessante. No entanto, a gente não tem mão de obra qualificada para criar esse monte de currículo.
E quase nenhum país tem. A verdade é essa. Eu estava comentando da minha entrevista com o ex-ministro de Portugal, da Educação de Portugal, e está lá gravado. Ele diz, difícil construir currículo, não é fácil. Agora com a IA melhorou, mas é difícil ainda. E essa ideia da BNCC ela não é ruim, mas por que não ter criado também um currículo pronto? Sim. Para que aquelas escolas que não têm a capacidade de criar o seu próprio currículo baseado na BNCC, tenham aqui um modelo pronto. De repente, as duas coisas se resolveriam, né? Mas não tem. Essa pergunta ela é importante porque ela diferencia uma escola verdadeiramente bilíngue, uma proposta de bilinguismo, de educação bilíngue séria e comprometida e que tem um investimento, né, nesse sentido de construção de currículo, de talvez escolas que ofereçam um programa bilíngue que está tudo certo, acho que depende muito da proposta pedagógica, o que essa escola quer, que talvez seja algo mais estruturado realmente, né? Talvez uma solução já pronta no mercado, que a escola vá se adaptar. No caso do Puridomus, nós já temos uma experiência de educação bilíngue há, acho que uns 30 anos aproximadamente. Não no modelo que a gente tem hoje, né? Nós tínhamos anteriormente, há cerca de até 8, 9 anos atrás, um programa que ele era opcional, né? E pro turno da tarde, enfim, e a gente, antes de fazer essa virada, essa integração curricular, foram quase 2 anos de trabalho árduo de buscar referenciais nacionais e referenciais internacionais para a gente montar as nossas expectativas né, de idade, de expectativas de idade para as crianças e dos adolescentes, e a gente foi montando o nosso currículo. Então, e volto no ponto do pertencimento, porque muitas das nossas lideranças e professores participaram desse processo. Então, teve um espaço de co-construção. E é claro que o currículo que a gente montou, digamos assim, né, que pensa num bilinguismo em que ambos os idiomas são importantes, e às vezes até mais de um. Nós temos determinadas, dependendo da geografia de São Paulo, aqui temos comunidades em que temos muitos alunos asiáticos, chineses, por exemplo, enfim. Então, como é que todos esses idiomas e essas culturas se integram? Então, não é um trabalho fácil, é um trabalho de muito investimento, de muito estudo e que a gente revisita constantemente, porque é isso. Tá vivo, né? Ele tem É que evoluir, vivo, né? ele é vivo. Então, mesma coisa, por exemplo, no ensino médio, né? A gente, há um tempo atrás, oferecíamos o IB Diploma só como um curso opcional. E a gente viu que, assim como no restante da escola, nós tínhamos quase que 2 escolas diferentes dentro de uma, né? Eu sou do curso brasileiro, eu sou do curso bilíngue. Isso criava algumas tensões e enfraquecia esse senso de pertencimento que a gente falava. Então, esse trabalho de produzir e de montar, de construir, na verdade, esse currículo bilíngue integrado em que todos são alunos em tempo integral, até o ensino médio, e que fazem ambos os currículos, isso também ajudou a fortalecer essa cultura e também o alto rigor acadêmico que a gente tem tido. Vocês trabalham esse currículo hoje de maneira transparente com a comunidade? Quer dizer, a família sabe exatamente qual é o currículo? Sim. Ela sabe exatamente em cada aula qual é o objetivo específico da aprendizagem que vocês estão trabalhando ali? Existe esse cuidado da transparência do currículo para a família também? É essencial, né? O alinhamento de Sim. expectativas. Então, as famílias recebem o plano trimestral do aluno, por exemplo, quais são as expectativas para aquele trimestre nas diferentes áreas do conhecimento, inclusive nas habilidades socioemocionais que vão ser desenvolvidas naquele trimestre. No ensino médio, nós trabalhamos com uma periodicidade semestral, até para estar um pouco mais alinhado com as provas do IB, que acontecem em maio, né, metade ali do ano. Então, também isso é muito, muito transparente e comunicado para as famílias. E vocês hoje, para cuidar de todo esse arcabouço pedagógico, que é muito complexo, porque não é um currículo, a gente está falando da integração de um currículo que não existe, que é o brasileiro, porque a gente só tem uma base, com um currículo que existe. Então, você tem que criar uma base não, tem que extrair da base o currículo que vocês consideram importante para vocês, integrar aqui com o internacional.
E manter isso, administrar isso, evoluir com isso o tempo todo. Então, eu imagino que tem uma equipe pedagógica e deve ter uma equipe pedagógica dedicada para a rede. É isso? Você tem uma equipe da rede que faz essa administração porque eu imagino que o currículo é o mesmo para todas as escolas. Sim, é o currículo mesmo. E então nós temos sim uma equipe de coordenadores de área que atendem o Puridômos. O Poeira ele faz parte do grupo SEB de educação, então ele faz parte das escolas, grupo de escolas premium do grupo SEB. Então dentro da, das escolas, da BU das escolas premium, então, a gente também tem um departamento pedagógico que dá o suporte necessário para as escolas, olhando inclusive para currículo, sim. Então porque é uma estrutura que demanda muito, uma estrutura grande, né? A gente está falando de 5, Sim. 6 escolas, indo para 6 escolas agora, Sim. e é um investimento necessário que a gente faz, constante. Sim. E o que a gente tem visto muitas vezes são escolas grandes e com estruturas pedagógicas deficitárias. O que a gente tem encontrado muitas vezes, né? Uhum. Imagine você lidar com a complexidade do currículo de vocês sem ter uma estrutura mínima para administrar isso. É um risco muito grande, né? Porque o currículo até pode ser bem concebido, mas como ele é uma estrutura viva, como você mesmo falou, ele pode se desvirtuar em algum momento. Então você tem que ter o olho aberto ali para manter ele no caminho certo. Temos procedimentos de acompanhamento, evidentemente, mas a participação de quem está na ponta, entregando, fazendo esse currículo acontecer, ela é essencial, e a escuta Sim. também. Então, os coordenadores pedagógicos, a gente faz questão que eles participem desse input e alguns É professores essencial, também. inclusive, para a hierarquização, né? Uhum. Porque o ordenamento do currículo e a hierarquização do currículo É, depende do pessoal lá da ponta. Às exato. vezes você planeja ele de uma forma, mas quando chega lá na prática, aquela hierarquização proposta, ou aquele ordenamento proposto, ele não é o mais. Porque o currículo, ele é institucional, Sim. né? A escola que decide o currículo enquanto liderança, mas esse acompanhamento é importante lá na ponta para saber como que ele está acontecendo ou não, para até a gente entender, precisamos reformular ou revisar alguma coisa? Ou se o entendimento lá na ponta não está claro? Isso. Então, até pensando na qualidade de ensino e aprendizagem, né, das experiências dos estudantes. Então, a gente, por exemplo, fazíamos provas diagnósticas Isso. 2 vezes no ano para a gente Eu poder gosto muito medir da isso. frase que o professor Nuno Crato, ele fala que o currículo ele tem que ser explícito. Sim. Acho que é a palavra que identifica bem a maior característica de um bom currículo. Ele tem que ser muito explícito. O que é ser explícito? Qualquer pessoa que lê entende o que ele tá querendo aplicar. E aí, às vezes, quando esse currículo ele não é bem construído, ele não é explícito, o entendimento dele é difuso, aí muitas vezes, porque são etapas diferentes do processo, né? Eu tenho um currículo, como você bem falou, é institucional, e eu tenho a etapa de planejamento e ensino. Aí, quando eu venho para a etapa de planejamento e ensino, eu tenho que pensar nas estratégias didáticas de ensino, eu tenho que pensar no ordenamento, né? Qual é a ordem que eu vou trabalhar os conteúdos e os objetivos de aprendizagem. Eu tenho que pensar como é que eu vou avaliar a Uhum. aquisição daqueles conhecimentos. Aí você faz o planejamento. Esse planejamento, às vezes, quando o currículo ele não é explícito, ele não reflete o que está no currículo. Ele já foge um pouco. Sim. Aí, quando o professor lá na ponta vai aplicar esse planejamento, como ele tá com dubiedade, então algumas salas de aula vai ter um planejamento, outras vão ter outro, Sim. porque o entendimento é diferente, apesar das palavras serem as mesmas. Aí vem a etapa da avaliação. E aí, na construção da avaliação, muitas vezes, se solicita coisas que não estavam sendo trabalhadas em sala de aula. Às vezes ela está no planejamento, mas como houve dubiedade, o que foi trabalhado foi outra coisa. Aí você tem um ruído entre avaliação, planejamento de ensino e currículo. No caso de vocês, como vocês são super organizados, esse ruído deve ser cada dia menor. Mas em escolas mais desorganizadas, muitas vezes o que é avaliado não é o que foi ensinado. O que foi ensinado não é o que foi planejado. E o que é planejado não é o que está no currículo. Mas esse é o grande desafio da educação, né? É, Porque você também, de um lado, precisa ter expectativas claras do que esses alunos precisam aprender em um determinado tempo, prazo, mas, ao mesmo tempo, você não pode
sair igual um trator, desconsiderando Sim. o ritmo de aprendizagem dos estudantes. Então, por exemplo, uma turma específica pode ter um gap, sei lá, de alguma área do conhecimento que você precisa endereçar. Aí tem que replanejar Tem que tudo. replanejar. É, E tem isso que... impacta a avaliação. Por isso que a avaliação ela é importante que ela seja também diversificada, Sim. né? Então, não é só não são só avaliações padronizadas de múltipla escolha, evidentemente, mas também que tem provas dissertativas, tem provas mais autorais, ou avaliações mais autorais, nem provas, mas Cada uma tem avaliações. sua função, né? A Exato. avaliação padronizada ela tem uma função bem delimitada, que é ver proficiência, quer ver ser somativa, Uhum. né? Aplicar a teoria de resposta ao item quando for necessário. É uma avaliação, a função dos testes padronizados é você ver as mudanças no decorrer do tempo. Sim. Porque como ele é padronizado, então o Você tem método não referencial. muda, o referencial vai ser sempre o mesmo. Uhum. Aí tem as avaliações formativas, que aí você tem um pouco mais de flexibilidade. Você Sim. pode colocar avaliações mais autorais, como você está falando, ou avaliações mais experimentais, vamos dizer Uhum. assim. Porque a função dessa avaliação não é monitorar exatamente, ela é formar, ela faz parte do processo de ensino, né? E uma coisa que a gente vê hoje muito na educação inovadora, na educação que se propõe realmente a formar esse estudante para as necessidades de hoje e do futuro, é uma educação que o aluno está muito no centro. Né? Sim. E isso é essencial. E eu sei que parece ser um pouco óbvio, mas você me fala que às vezes o óbvio precisa ser dito. Não, tem gente que entende essa sua frase errada. Colocar Sim, o aluno no centro é ele tomar as decisões de tudo, não é isso. não, exato, não é. É, Mas que ele seja parte do processo, que ele sim, entenda, né? E a gente vê, por exemplo, tem uma discussão cada vez mais crescente sobre o uso de inteligência artificial, como é que isso impacta a educação. Até mesmo de direitos autorais, de desenvolvimento das habilidades dos estudantes. E assim, de verdade, eu vejo um retorno cada vez maior da não s evidentemente a parte escrita e da leitura ela é importante, mas da oralidade, né. sim. A gente falou de Eu currículo costumo dizer britânico. o processo de ensino ele está retornando para o analógico. E faz todo sentido ele retornar para o analógico, né? Porque se a gente deixa muito digital, eu estou falando do processo de ensino, não estou falando do Uhum, bastidor do ensino, que é outra história. Que aí entra, e vai entrar IA muito forte, vai entrar tudo, porque o bastidor do ensino, o que é? É o trabalho do professor. Que aí tem todo aquele trabalho braçal, que tem um monte de tecnologia que vai substituir. sim. Mas o processo de ensinar, ele está ficando analógico, tanto é que ele está voltando até para a oralidade mesmo. Porque se você coloca muito IA dentro da sala de aula, você corre o risco de trabalhar a mente da IA em detrimento da mente do estudante, né? Então, mas é justamente a questão da oralidade, acho que o professor e a escola precisa pensar como que a IA e a tecnologia impacta esse processo de ensino-aprendizagem, sim. Mas como que a gente consegue dar oportunidades desse estudante demonstrar o seu conhecimento? Então, quando eu falo da oralidade, por exemplo, eu acho que a gente tem que voltar mais espaços em que o aluno precisa defender a sua ideia de um paper que ele escreveu, né? Ou que se usou O IA, debate, né? por que você escolheu esse prompt? O que você aprendeu com isso? Me fala. Então, uma coisa é você entregar algo que foi supostamente feito com IA ou com a ajuda de IA, que, né? E a gente tem uma política de integridade acadêmica na escola em relação a essas tecnologias, mas de dar um espaço para o aluno falar, ok, me fala um pouquinho sobre o que você Sim, aprendeu. mas Isso é um outro nível de. perceba que isso aí é um outro é outra habilidade que está sendo Sim. trabalhada, que é uma habilidade inclusive pouco trabalhada nas escolas brasileiras, né? Uhum. Inclusive você vai nos Estados Unidos e Inglaterra, você tem campeonatos de debate, Uhum. onde o estudante tem que criar base argumentativa para defender aquela ideia, que é o caso aí, né? Ele Sim, fez com IA, tudo bem, mas por que você fez dessa forma? exato. Por que você usou esse prompt? Defenda que o seu prompt é melhor do que o de fulano, porque é assim, assim, assado. Então, Por isso que esse argumento apresentado pela IA você acha que é correto, é. né? Você não tem um argumento melhor do que a IA, não? Qual a fonte? Então você cria toda uma. E aí entra dois temas que aí merece outro podcast, que é lógica, o ensino da lógica, que foi colocado de lado pela maioria das escolas,
e o ensino da retórica, da capacidade de você argumentar, se comunicar e defender uma ideia, por exemplo. Então, essas duas habilidades que eram muito trabalhadas na educação clássica, Uhum. elas foram perdidas. No Brasil, a lógica ela foi perdida com a saída do latim, porque a função do latim no currículo não era ensinar uma língua morta, como muitos dizem, era ensinar lógica, porque através do latim você aprende toda a lógica da linguagem. Tem uma gramática que eu ajudei agora um pouquinho, porque eu comprei a gramática, então com o dinheiro que eu comprei ajudou a edição dessa gramática, por isso está meu nome nela, na edição dela, na primeira edição, que é Napoleão Mendes. Você já ouviu falar dessa gramática? Ele tinha a Uhum. gramática latina e a gramática da língua portuguesa. Antigamente, você estudava primeiro a gramática latina, entendia toda a estrutura linguística, decodificava a língua e depois ia para a gramática portuguesa. Essa gramática de Napoleão Mendes, até sair uma edição do Instituto Dom Bosco, ela custava R$ 1.000 uma gramática velha, porque ela deixou de ser produzida. Voltou a ser produzida agora. Então, quando remove o latim, não coloca nada no lugar do latim, nosso currículo ficou órfão de lógica. A única lógica que a gente aprende é a que vem da matemática, que também é importante. E você percebe hoje, no mercado de trabalho, eu vou contratar uma pessoa, uma das coisas mais importantes é a lógica. É isso. Defenda o seu argumento, porque qual é a lógica que você vai utilizar. Então, isso que você está falando é muito importante. Acho que o resgate do pensamento crítico, né, e do Isso. ensino intencional e explícito do pensamento, como é que eu penso de forma crítica? A IA pode N- ajudar muito nisso. não só implícito nas diferentes áreas do conhecimento, mas também de pensar de forma, né, da metacognição, do desenvolvimento da metacognição, do pensamento crítico, como é que eu argumento. Eu acho que a IA vem sim para mexer de forma importante na educação, isso não tem volta, mas, ao mesmo tempo, ela traz muitas oportunidades, Sim. que são essa pode ser uma delas. Eu tenho uma opinião polêmica, Davis. Eu acho que a IA veio para aumentar a complexidade. Sim, Então, se ela vai aumentar a complexidade, ela vai exigir ainda mais da gente como ser humano, e vão surgir novas camadas de trabalho que a gente nem imagina, e novos tipos de empregos que a gente nem imagina, só que num nível de complexidade altíssimo. sim. É aquela velha história. Antigamente, quando a gente morava em casa de barro, era só juntar o barro Uhum. e fazer a casa. Quando descobriu o martelo, lascou. Agora eu posso pegar madeira, prego, montar. Aí precisa de engenheiro. E aí você vai subindo a complexidade. Aí é o novo martelo, né? Eu acho que a escola que está focada ali numa abordagem mais tradicional, na memorização, isso acho que precisa repensar um pouco, né, como que prepara É, estudante de verdade, é, né, para é, Isso aí, na verdade, hoje. é só o início da história. Sim. O nível de complexidade que vai ter que chegar vai ser bem maior. Davis, a conversa está muito boa, mas o tempo passou rápido e a gente está chegando ao final. Eu vou deixar o microfone aberto para você falar de algum projeto seu ou da Escola Pueri, Domus, e, enfim, o microfone é teu. Tá bom. Obrigado aqui pela tua Não, presença. eu que agradeço o convite. É muito bom poder compartilhar um pouco dos projetos e do que a gente tem feito no Poeri. O Poeri Domus, como eu falei, é 60 anos esse ano, que é um marco importante da nossa história e ampliando eh, a sua abrangência na cidade de São Paulo, né? A gente abriu um novo campus no Ipiranga, no bairro do Ipiranga, no próximo ano. Então, a gente está muito contente de chegar nesse bairro que é tão querido, tem um significado tão histórico, mas tão querido para a cidade de São Paulo e para o Brasil, evidentemente. E é uma escola, acho que eu poderia falar que o Poeri é uma escola que, embora tenha um lastro ali de 60 anos, é uma escola que sempre foi muito inovadora, desde da sua fundação. Isso é muito parte do nosso DNA. Então, a gente não se acomoda, a gente está constantemente procurando o que a gente precisa rever com essas oportunidades, né, de experiências dos nossos estudantes, dos nossos colaboradores, das nossas famílias. E acho que é uma oportunidade fantástica poder falar um pouquinho sobre isso também. Boa. Tá É bom? isso aí, pessoal. Até o próximo episódio do podcast Educação em Foco. Até mais.